Castanha Pop. Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Castanha Pop. Eu sou Matheus Mascarenhas e no episódio de hoje temos uma coisa especial para você, uma coisa diferente das nossas habituais resenhas, certo, Jackson Tavares? Exatamente, Matheus Mascarenhas. Hoje, neste momento, uma temática bem especial, faz parte de uma trilogia muito bem conceituada aí no ramo do cinema. Começou em 2005, foi até 2012. E é nada mais, nada menos que a trilogia Batman, do diretor Christopher Nolan e do roteirista David Goyer. Temos também Marcinho Monteiro, que está ativo na nossa técnica, ele que põe o Craig para gravar aqui no Discord. E é isso aí, né, Marcinho? É isso mesmo, Jackson Tavares. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo o Castanha Pop. A gente vai discutir, né, essa trilogia, né, que para muitos é uma das melhores que já tiveram. Então fique com a gente que a gente vai falar muito, tem muita informação a partir de agora. Como toda boa trilogia, aqui no Caixinha Pop a gente também vai ter uma trilogia especial de podcasts para debater cada um dos filmes da obra de Christopher Nolan com o Batman. Exatamente, será que é um Batman legal? Será que o Nolan acertou no tom, no direcionamento? Tem muita referência dos quadrinhos ou pouca referência das páginas de HQs? Bem, você vai descobrir depois da vinheta do nosso Castanha Pop Especial Trilogia. Fique com a gente. Especial Trilogia. Estamos em 2005, tudo dando certo e nós temos uma adaptação do Cavaleiro das Trevas para as telas da sétima arte, correto? Bem, muito bem. Quem assume a direção do projeto é Christopher Nolan, um dos mais renomados diretores de sua geração. Será que deu certo? Bem, vamos começar do começo. Afinal de contas, vamos falar agora sobre Batman Begins. Jackson Tavares, Marcinho Monteiro, a visão do Nolan sobre o Batman. Funciona nas telas ou é apenas mais um filme de super-heróis antes da Marvel começar a fazer filme? Ou superior aos filmes da Marvel? Vamos começar o nosso debate agora. Veja bem, o filme Batman Begins, ele é uma trama que ficou bem mais séria e obscura em relação aos filmes da década de 90, né? E ele é uma trama mais policial também. Aquela coisa de herói de quadrinhos, aquela coisa clássica que conhecíamos, né? Aquele Batman mais aventuresco, com os vilões mais cômicos, né? E os dois últimos filmes mais coloridos acaba a partir que Begins investe nessa trama policial, digamos mais realista e mais humana, né? Então eu gosto muito dessa trilogia Nolan. Pra mim, ela é a melhor que tem. Eu gostei muito dessa pegada mais, digamos, policial, esse tom, né, policial que os filmes ganharam. Eu não sei dizer se ele se equipara ou se é melhor que filmes da Marvel. Eu acho que os filmes dirigidos pelo Nolan e escritos pelo David Goyer eles são de uma temática diferente, uma proposta totalmente diferente aos outros filmes de herói. E Jackson Tavares, é bom lembrar que quando veio essa trilogia do Christopher Nolan, né, veio como uma forma de trazer, como você falou, uma nova trama. E também, né, haja visto que ficou praticamente 8 anos sem ter nenhuma produção, algum filme sobre o Batman, né? O último que tinha sido feito foi lá em 1997, né, com Batman e Robin, né, que praticamente meio que enterrou qualquer possibilidade de algum novo projeto. E quando chega em 2005, trazendo uma nova temática, um tom mais sombrio, parece que o público voltou os olhos de novo pro Cavaleiro das Trevas. Então eu acho que vou assinar até com o Jackson que a trilogia que começou lá em 2005, ela funcionou muito bem, né? Apesar de eu ter umas ressalvas no terceiro filme, mas
eu acho que funcionou, né? E sobre a questão de ser ou não equiparado com alguma produção da Marvel, eu acho que, na minha visão, é uma coisa que acho que nem poderia ser discutido, porque estamos falando de temáticas totalmente diferentes, né? A Marvel veio de uma forma, o Nolan veio de outra, então acho que não sei se essa comparação é muito justa, né? Exatamente, muito bacana esse ponto que vocês comentaram, agora eu vou falar um pouquinho também. Eu acho, assim como vocês, eu acho a trilogia espetacular, claro que ela não é perfeita. You are so beautiful to me. Can't you see? Mas é uma trilogia muito bem feita, muito bem desenvolvida. E agora, partindo mais para o primeiro filme, o que eu percebo que o Nolan, ele tem um personagem, um Batman mais humano, um personagem mais calcado na nossa realidade. Afinal de contas, será que é tão difícil de imaginar que um personagem como o Cavaleiro das Trevas existiria na vida real? E aquele Batmóvel mais parecido com um tanque de guerra do que um carro, para falar a verdade. Eu gosto bastante da visão que ele tem do personagem, me agrada mais do que a visão que o Scott Snyder, né, que é o Scott Snyder não, me agrada mais do que a visão do Zack Snyder, que é um dos diretores mais novos a pegar no personagem, me agrada mais a do Nolan. Eu percebo um Batman mais humano, um Batman mais real, um personagem que eu tenho mais credibilidade. Eu acho muito bacana quando vocês comparam ali com os filmes da Marvel na atualidade, porque a proposta é completamente diferente. O que o Nolan está fazendo aqui é completamente diferente. E também falar do Christian Bale, que deu um tom muito bacana para o personagem, até hoje considerado o Batman definitivo aí do cinema. Então, se a gente concorda que a direção do Nolan tá ok, a visão do Batman dele é muito interessante, é mais real, e a história? Será que o Bruce Wayne, ali a origem do Bruce Wayne, foi bem contada? Afinal, o filme começa com ele, na verdade, a gente conhecendo, explorando a psique do Bruce Wayne até ele se transformar no Cavaleiro das Trevas. O que vocês acharam dessa condução narrativa? Olha, eu achei até uma condução bem dirigida, porque em nenhum momento desse filme, quando eu assisti, tanto desde a primeira vez que eu assisti ele até as últimas, que eu senti que as coisas foram jogadas. Eu não vi nenhum momento que o filme fica chato. As 2 horas e pouco que ele é projetado, né? Ou deve ser, eu acho que são 139 minutos, 15 só de crédito, 15 só de créditos finais. Eu não me senti nem um pouco, nossa, o filme já tá ficando chato nesse ponto. Muito pelo contrário, a cada take o filme vai ficando mais interessante. Principalmente em torno da figura do Ra's al Ghul, que a gente descobre, na verdade, depois quem ele realmente é, né? É verdade, Jacques Tavares. Como você falou, acho que é um dos poucos filmes assim que eu assisti lá, né? Eu acho que a primeira vez que eu assisti foi em 2000. Não assisti lá no começo, assisti acho que a primeira vez em 2009. E acho que até hoje eu não consigo assim achar um ponto assim que eu diga, tá chato, a história tá desinteressante. Não, a história realmente ela flui. E realmente ele traz uma visão que eu acho que até mesmo para quem é tanto consumidor dos quadrinhos, mas também daquele consumidor que a gente considera o que não tão conhecedor, eu acho que consegue entender a história. E eu acho isso muito interessante quando a gente fala sobre esse primeiro filme lá em 2005, né? Já que ele é um dos filmes, né? É o filme que foi o precursor, né, do que a gente tá vendo sobre super-heróis, né? Claro, uma temática que a gente volta a falar, é uma temática totalmente diferente da Marvel, né, lá no começo lá de 2008, né? Mas é o momento que trouxe público para esse gênero, né? Tanto que a gente tá em 2021, né? E ainda parece que esse formato ainda não tem uma data de validade, como por assim dizer. Cara, eu vou falar pra vocês, eu acho que é a origem de super-herói definitiva
definitiva no cinema. Batman Begins é uma aula sobre como deixar o filme cada vez melhor ao longo, né, que a história vai avançando, porque a gente conhece o playboy milionário Bruce Wayne, nós entendemos os medos do personagem, nós entendemos os motivos que o levam a se tornar o Batman, e a conexão dele com o Ra's al Ghul, que é um personagem que rouba a cena em vários momentos que aparecem, ainda mais quando a gente descobre a verdade sobre o Ra's al Ghul, a verdade sobre a Liga dos Assassinos. Isso é muito bacana, é uma tradução muito interessante dos quadrinhos para as telas de cinema. Mais uma vez, muito bacana o trabalho que o diretor faz, o filme vai ficando cada vez melhor, tem personagens muito interessantes e, para mim, eu repito, é a origem definitiva de super-heróis no cinema. Para mim, a melhor origem que tem é o Batman Begins, né, dirigido pelo Nolan, protagonizado pelo Christian Bale. Eu acho espetacular o trabalho que eles fazem com Batman num filme que é muito de detetive mesmo. O Batman vai lutar contra a máfia, cara. O Batman tem que lutar contra a máfia, tem que lutar contra a Liga dos Assassinos, tem o Espantalho também ali de contrapartida, ou seja, tem muita coisa que envolve o universo do morcego. Castanha Pop! E sobre esse universo, gostaria de falar com vocês o que vocês acharam da tradução da mitologia de Gotham para a tela dos cinemas. Vocês acharam que ela ficou bem retratada? Tem um background muito bacana, não é só o Batman que é legal. Parece que tudo é muito dinâmico, parece que tudo está muito bem interligado, tudo funciona muito bem. Bom, desde que a gente conhece as histórias do Batman, a gente sabe que Gotham é um inferno. Que é uma cidade que tem os problemas, todos os problemas que uma grande metrópole tem, só que isso tudo é levado ao cubo. Sujeira, crime, gente... Cara, Gotham... Se Gotham já era ruim naqueles filmes do Tim Burton, do Batman, do primeiro de 89 e do Retorno de 92, por sinal são filmes excelentes também, gosto muito desses dois primeiros filmes. Cara, Gotham tá, digamos assim, tá numa teia de crimes ali que se a gente percebe até no próprio seriado Gotham, né? Que não dá pra confiar na polícia, não dá pra confiar em todas as autoridades, todo mundo é corrupto, todo mundo tem digamos assim, tem uma jogada com a máfia. Todo mundo tem o seu peixe com a máfia. Então o Batman, com aquela ideia de levar justiça para as pessoas que precisam, ele só tem uma pessoa que ele pode confiar, que é o Tenente Gordon, né, que posteriormente vira comissário, e é nele e somente nele. Porque fora a ajuda do Gordon, o Batman tá sozinho. Então o Gotham desse Batman do Christopher Nolan e do David Goyer é uma Gotham que, bicho, se você parar pra tirar umas férias lá, não vai ser nada proveitoso. Então eu acho que ele traduz essa coisa legal, né, e trágica ao mesmo tempo, que é Gotham, que a gente vê nos quadrinhos, que a gente vê nos desenhos, que é uma cidade assim movida a crime. E não é só crime, quando eu falo crime, não tô falando em assaltos, arrombamentos, não, eu tô falando de contravenção, tráfico, entendeu? E entre outros crimes. Não, gente, é que eu tô tendo aqui um problema aqui, tanto que eu nem ouvi praticamente o comentário do Jackson. Pois é, cara, eu acho muito interessante é a palavra correta, eu acredito, porque Gotham é uma cidade tão corrupta, né? Gotham é terrível, é uma péssima metrópole, é uma péssima cidade completamente controlada pela criminalidade, e de lá nasce um justiceiro, né? É interessante que nas trevas nasce um personagem que quer fazer a diferença, mas é um personagem que vai fazer justiça com as próprias mãos, né? Que é o Batman. Ou seja, a Gotham cria vários criminosos, né? Cria vários super vilões, que a gente vai falar daqui a pouco, desses vilões, mas também a partir dela nasceu um cavaleiro das trevas, né? Batman, o Homem-Morcego, ele nasce no meio desse cenário todo, né? Isso eu acho muito interessante. Fazendo também uma alusão aos filmes antigos, aquela figura de
tem um morcego gigante, né? Sobrevoando Gotham, igual aos primeiros filmes em que os bandidos têm impacto ao ver pela primeira vez o Batman. Eu só lembro também daquela cena do primeiro, de 89, quando o Coringa, que ainda não é Coringa no filme, eu ver o Batman pela primeira vez. Cara, ele se assusta e dá um grito assim, Jesus! Jesus! Um susto que ele tomou, que é aquela figura, aquele cara vestido de preto, com aquela asa de morcego. A mesma coisa aqui no Batman Begins. Porque aqui os bandidos também... O primeiro impacto que eles têm do Batman é de susto, de medo. O cara vem, pega, puxa eles, prende, tudo muito rápido. Como se fosse um bicho mesmo levando eles. Isso a gente pode falar, inclusive, que o Batman é um dos personagens mais bem construídos, digamos assim, da cultura pop, mais bem desenvolvidos, porque afinal de contas, a gente entende no começo do filme que ele tem um grande medo de morcegos por conta de um trauma de infância, e por meio do treinamento dele com o Ra's al Ghul, ele aprende a dominar esse medo, e ele traja esse medo, ele se reveste desse medo para levar o terror aos criminosos de Gotham, ou seja, um personagem extremamente bem desenvolvido, extremamente bem pontuado, podemos dizer assim. Extremamente bem pontuado. O cara, ele faz as pessoas se borrarem só dele olhar para elas, então... Tá aprovado. Então tá dando certo. O objetivo era esse. Então, se a gente fala de Batman, se a gente fala um pouquinho da Liga dos Assassinos, do Ra's al Ghul, o que vocês acham dos vilões do filme? Além da própria Gotham, é claro, né? Que Gotham é uma cidade a ser combatida, a criminalidade daquela metrópole. Mas o que vocês acham dos vilões do filme? É só o super-herói que é legal, ou os vilões também convencem? Olha, eu gostei muito. Eu acho que é Liam Neeson que se fala, né? Não sei se é Liam. Eu acho que é Liam. Liam Neeson, né? Liam Neeson como o Ra's al Ghul. Ele convence... Esse cara, eu gosto muito dos filmes que ele faz, que ele convence bastante nos papéis que ele assume. Então ele como o Ra's al Ghul, como aquele cara que acredita em um objetivo, faz isso e isso para chegar nele, ele passa muita veracidade nesse sentido. E ao mesmo tempo que a gente vê que ele tem uma justiça, um conceito de justiça um pouco deturpado, ao mesmo tempo ele traz bons motivos para isso. Ele acredita que lugares como Gotham são responsáveis pelas grandes mazelas da sociedade, né? E como resolver isso? Destruindo tudo. Então, eu achei muito show Liam Neeson como o Ra's al Ghul / Henry Ducar, né? Agora, o Espantalho, eu achei que ele teve assim uma participação muito minúscula nesse filme. E muito simplória, na minha opinião. É o Cillian Murphy que faz o Espantalho, que é o Dr. Jonathan Crane. Porque esse ator, apesar dele ser um pouco, ao meu ver, caricato, esse tipo de papel, creio que ele dá conta de fazer. Esse não foi o único filme que ele fez um personagem meio psicopata que eu assisti dele. O outro foi Voo Noturno, de 2006. Pegar o psicopata e o Cillian Murphy pra representar, os dois caminham juntos. Porque o cara tem cara de doido mesmo. Ele também tá... Pô, olha o Cillian Murphy, bicho. Impressionante, ele vai ouvir esse podcast. Pega Não, Cillian o comentário Murphy. o comentário do Jackson é uma coisa que impressiona até a gente quando a gente vai gravar aqui, né? Porque ele vai no ponto. Pega uma foto do Cillian Murphy, veja aí. Pô, vê se não tem cara de psicopata. Eu teria medo dele. Ele tá aí também ganhando espaço com aquele seriado, né? O Peaky Blinders, né? Tá aí também, é sucesso também, ele é o Thomas Shelby. Mas falar em papel de psicopata, botar o Cillian Murphy é 10. O cara vai passar veracidade também de uma maneira que você nunca viu na vida. Ele, como Jonathan Crane, ele funciona bastante. E é como eu falei, eu achei muito simplória a participação dele. Ele podia ter causado mais estrago, mais do que ele causou no próprio filme. No filme, ele é apenas um pau mandado do Ra's al Ghul. E Jackson, é bom que também se diga também, né, que quando a gente fala, por exemplo, de colocar vilões, assim, nesse tipo de filme, né, alguns filmes, eles dão prioridade
mais para um do que para outro, né? Esse é um problema que acho que ainda precisa ser como é que eu falo, equacionado. Isso eu tô falando de todos os filmes ainda, né, que geralmente tem mais de um vilão, né? Porque tu não consegue, tipo, tem uma importância para um, tira importância do outro, e aí eu acho que pro público ainda fica um pouco confuso, né? E sobre os vilões, eu vou praticamente assinar o que o Jackson falou, cara, que praticamente não convence, entendeu? Não tem nenhum momento assim que tu vai dizer assim, por exemplo, de que tá meia boca, não é assim, entendeu? É igual como a gente fala, por exemplo, dos vilões que aparecem, por exemplo, do Snyder Cut e do Liga da Justiça de 2017, entendeu? Os vilões são totalmente diferentes na questão de personalidades, entendeu? E aí tu chega até a ser uma covardia comparar um com o outro, entendeu? Então eu vou assinar justamente o que o Jackson falou aqui no comentário dele. O que eu acho legal é que o Batman é um dos personagens que tem uma das maiores galerias de vilões. Ou seja, não explorar isso no cinema, nossa, seria um grande pecado, na minha opinião. E eu concordo com vocês que o Ra's al Ghul, enfim, não tenho palavras, vocês já descreveram, um personagem fantástico. A história se inicia, tem uma grande condução muito bacana. Aquele personagem, eu gosto muito dele nos quadrinhos, eu acho muito legal, eu acho ele legal no cinema também, muito bacana. E agora, quando a gente fala do Espantalho, eu vou concordar que ele é bem simples, né? Um vilão mais simples se comparado ao anterior, que a gente já falou, mas eu acredito que é muito funcional. Eu não vejo nada nesse filme, nesse quesito vilão, em contrapartida dos heróis, eu não vejo nada que não seja minimamente funcional. E por isso eu acho que merece o crédito. Eu acho que os vilões são muito funcionais, funcionam muito bem na trama sugerida. Você está ouvindo Castanha Pop. Agora falando de coadjuvantes, Gary Oldman, como sempre, dando show de bola, né? Cara, cada papel que eu vejo do Gary Oldman, bicho, impressionado, porque eu assisto esse cara e pode passar qualquer coisa dele o dia todo que eu fico ali vidrado. Pra mim, ele é um dos melhores atores, né? Desde os primeiros filmes que ele fez, ali na década de 90, ele fez O Quinto Elemento, O Profissional. Cara, esse bicho, ele arrebenta. Qualquer papel que ele pegue, vista a capa do personagem, ele não deixa a desejar. O cara vai lá, faz o papel dele e convence como detetive Gordon. Ele passa aquele ar de detetive mesmo, de policial, o policial que veio para te proteger, o policial que tá ali para servir, o policial que tá ali para te ajudar. A Kate Holmes, eu achei ela ok, não sei, cara, eu acho que a personagem dela, sei lá, é meio rasa mesmo, tá ali só pra fazer par com o personagem do Bruce Wayne, mas ao contrário de muitas críticas na época que saíram, detonando meio que a atuação dela, eu acho que ela tá ok, porque aquele personagem dela não existe tanta coisa. É o par romântico. Infelizmente tá ali só pra ser o par romântico. Assim como o Morgan Freeman também tá bem, como o Lucius Fox, o empregado das empresas Wayne. O Michael Caine tá ótimo também, como o Alfred, o Pennyworth. Michael Caine, que é um dos grandes atores aí que Hollywood também tem, uma lenda de Hollywood. E eu acho que é Rutger Hauer, é um ator aí das Europa, como diz um amigo meu, que inclusive ele morreu, né? Ele morreu em 2019, em julho de 2019. O Rutger, ele tem um papel bem secundário nesse filme. Ele é um dos executivos das empresas Wayne, que tem divergências com Bruce, mas o personagem dele não passa disso no filme. E, como sempre, eu sempre gostei muito desse ator. O primeiro filme que eu assisti dele foi o Feitiço de Áquila. Depois foi Blade Runner, ele tá em Blade Runner, é um dos androides. Fez outro sucesso também, que é A Morte Pede Carona. Ele teve o ápice da carreira dele ali nos anos 80 e 90. E show de bola. Eu acho que tudo nesse filme foi escolhido a dedo mesmo. Porque desde os atores principais aos secundários, todos dão show.
Ou seja, Jackson, assim, até devolvendo a pergunta pra ti, praticamente o filme conseguiu, acho que na tua visão, convencer que é um filme totalmente funcional e que ele é bom de se assistir. Seria isso, né? Sim, pô, super recomendo Batman Begins. Quando você fala dos atores, cara, quando você falou do Gary Oldman, eu logo venho na minha cabeça de que, ao lado do Batman, ele é um dos personagens que a gente acaba mais gostando do filme, ou seja, tem um carisma muito bacana, como você já colocou muito perfeitamente aqui no programa, é um filme recomendadíssimo. É um filme muito legal, um filme muito interessante, tudo bem encaixadinho, até o par amoroso do Batman, em outras partes da nossa trilogia de podcasts, a gente vai falar da função que ela tem na trama também. Porque no segundo filme ela tem enfim, uma coisa acontece e é muito interessante para outros desenvolvimentos, outros rumos que a história vai tomar. Então, para vocês, elenco show. Para mim é show. Pô, super show, cara. Eu não tenho Acho que não tem muito nem acho que não tem nem muito o que dizer, né, Jackson? Que praticamente eu acho que tá praticamente do começo ao fim, eu acho que praticamente acertaram em tudo, entendeu? Eu acho que nem tem como a gente dizer que, tipo, por exemplo, como o Jackson falou, não tem um ator que, por exemplo, se destoa do personagem, entendeu? Então, acho que praticamente 100% acho que acertaram, né? Eu considero Batman Begins, junto com Homem-Aranha de 2002, os dois filmes que despertaram em Hollywood o interesse para investir em filmes baseados em super-heróis de novo. Teve-se uma movimentação na década de 90, 80, que não foi muito bem sucedida, né? Mas que rendeu alguns lucros para a indústria. E com Homem-Aranha 2002 e Batman Begins em 2005, ao meu ver, claro, despertou-se interesse da indústria de novo em investir em filmes de super-heróis. Planejar isso muito bem. Esqueci do Hulk de 2003 também, que eu até gosto. Definir por definir mesmo os filmes, eu pego o Homem-Aranha 2002 e o Batman Begins. Tanto que, olha só, esse episódio está saindo do podcast em 2021 e esses dois filmes que você citou são extremamente relevantes. Quando você fala de filme de super-herói, quando você fala aí de cinema de fantasia, a gente acaba lembrando do Homem-Aranha 2 e do Batman Begins, que são filmes espetaculares. Um maior destaque ainda pro Batman Begins, como vocês já colocaram. Eu acho que, enfim, praticamente tudo no filme funciona. É impressionante, é um grande entretenimento, é um show de direção, um roteiro muito bem feito. Mas, olha só, vocês falaram do Homem-Aranha, bora fazer uma trilogia especial só do Homem-Aranha, porque eu acho que ele merece bastante. A trilogia original, o que vocês acham? Beleza. Uma boa. Beleza. Entendeu? Então, depois do Batman, vem o Homem-Aranha. Só bicho. Meu Deus. Só bicho, né? O Homem-Morcego e o Homem-Aranha, né? Que a gente vai trabalhar aqui no animal. Caixinha Pop. Só animais. Tem só animal nesse podcast, tem só animal aqui. E só trazendo uma informação aqui, por exemplo, né? Que a gente tá falando que a gente tá quase unânime que Batman Begins ele é uma trilogia boa. Só pra trazer uma informação aqui, por exemplo, no Rotten, ele tem uma avaliação dos críticos de 84% e do público de 94%. O que praticamente é um número que impressiona, né? Porque geralmente algumas vezes entra em conflito nesses sites de agregadores de críticas, né? Entre o público e a crítica. E praticamente os dois concordaram que o filme ele é bom. E, galera, uma salva de palmas pro Batman Begins, que eu acho que ele merece. Graças a Deus. Depois dessa, então, depois do Rotten, não tem mais nada a dizer por hoje. Vamos para as nossas informações finais, então, aqui do episódio, uma parte extra para os nossos ouvintes. O que vocês acham? Vocês topam? Vocês estão afim? Não. Vamos lá. Se a gente falou de Batman Begins, o ouvinte pode estar pensando: caraca, eu quero conhecer um pouquinho mais desse personagem. Para conhecer um pouquinho mais do personagem, você pode conferir os quadrinhos. Agora tem tanto quadrinho do Batman por aí, tem tantas fases épicas, tem tanta coisa muito boa saindo do Homem-Morcego, né? Que é um dos personagens que tem as grandes histórias aí na indústria da nona arte. Por onde começar
a ler Batman, onde encontro inspiração ali para ler Batman, um bom ponto de partida. Bom, eu recomendo fortemente a HQ Batman Ano 1, escrita pelo lendário, pelo incrível, pelo sensacional Frank Miller e com a arte de David Mazzucchelli. Galera, assistam Batman Begins, curtam o filme, depois leiam a HQ. Aí vocês vão ver muitas coisas ali que foram traduzidas das páginas dos quadrinhos para as telas do cinema. Batman Ano 1 é simplesmente a origem definitiva do super-herói que a gente tem aí nas mãos de Frank Miller, um dos grandes quadrinistas da indústria. Eu acho que vale muito a pena. Tem uma cena que eu já mostrei pro Jackson, o Marcinho não estava na sala na hora que eu mostrei aqui as páginas, que Jackson fala sério. É uma imagem quase copiada das páginas, não é verdade? Rapaz, eu não sei, essa pessoa envolvida com efeitos especiais, que ajudou o Nolan, o diretor de fotografia, rapaz, eles são bons mesmo, que a cena saiu igualzinha. Por como é que o Nolan quis deixar bem fiel ao ano 1, né? E se eu não me engano, eu acho que é o primeiro filme que traz realmente como foi a morte dos pais do Bruce Wayne. Bem, então é isso. Se tem a origem no cinema, você pode procurar também a origem definitiva nos quadrinhos. Marcinho Monteiro, se a galera curtiu o Batman, quer conhecer mais do personagem, onde é que eles podem encontrar o Batman Ano 1, por exemplo, para comprar? Bom, eu recomendo que a pessoa procure lá no site da Panini, né? Que é a que distribui aqui no Brasil. E você pode acessar lá o site, lá tá no valor de 55, né, Matheus? R$55. Exatamente, eu vou falar para vocês, é uma das minhas HQs favoritas, né, um dos gibis que eu mais gosto do Batman. O Frank Miller é um dos meus quadrinistas favoritos, então pode ser até uma indicação meio forçada, mas não, é muito bom, vale a pena dar uma conferida. Vocês dois vão ler, já leram Batman 1, o que vocês acham? Não, o Ano 1 eu nunca li, apesar de já ter visto umas imagens. Bem, então fica aqui a nossa dica de quadrinho para você, tem a dica de filme, tem a dica de quadrinho. Marcinho Monteiro, vale lembrar que a nossa trilogia de podcasts sobre o Batman vai continuar, certo? E o próximo filme, já vamos falar, né, sobre o Cavaleiros das Trevas, o segundo filme, né, já dessa trilogia, né, que a gente vai esmiuçar para você que já viu, para você que ainda não viu. Aguarde aqui, a gente vai ter logo o segundo episódio ainda nessa semana, então fica ligado aqui no Caixinha Pop, nas nossas redes sociais, também lá no nosso YouTube, no nosso Spotify ou na sua plataforma que você quiser ouvir. A gente vai soltar esse primeiro episódio, mas já estamos na expectativa logo pro segundo, né, Matheus? Exatamente, é uma trilogia muito boa. Esse segundo filme, não quero dar spoiler pro pessoal, mas eu confesso que eu tô muito animado para conversar com vocês sobre essa obra de arte chamada Batman, o Cavaleiro das Trevas, certo, Jackson? Certo, e pra quem já assistiu, vale a pena dar uma conferida de novo e vir aqui ouvir a gente falar as besteiras sobre o filme. E claro, tem muita gente que ainda não assistiu esse filme, mas que eu acho que se ouvir a gente vai acabar se interessando, porque são 3 filmes que eu considero muito importantes. Dos 3, o meu preferido é o Cavaleiro das Trevas, então eu dispenso comentários, vou me aguentar até o episódio da semana que vem. Então é isso aí, pessoal. Caixinha Pop fica por aqui. Jackson Tavares, Márcio Monteiro, mensagem final de vocês para os ouvintes. Galera, fique ligado no Castanha Pop, como os meus amigos já falaram aqui. Visita nossas redes sociais, tem YouTube, tem Spotify para você ouvir a gente também onde você quiser. E se prepara que semana que vem é Cavaleiro das Trevas. Um abraço! É isso mesmo, Jackson Tavares, meu nome é Márcio Monteiro e a gente agradece muito pela sua audiência, para você que está nos ouvindo agora. E fique ligado aqui nas nossas redes sociais, @castanhapop no Instagram, no Facebook, facebook.com/castanhapop. E é bom lembrar, né, gente, a gente tá ainda em tempo de pandemia, se cuide, use máscara quando for sair, mas se você não tiver nenhuma necessidade, por favor, fique em casa e acompanhe aqui o nosso Castanha Pop, né? Que é a sua melhor opção. Mentira! Quando a gente fala sobre cultura pop. Então, um abraço e até a próxima.
Fique em casa, leia um bom gibi, assista um bom filme, também leia um bom livro. Aproveite esse momento, escute o Caixinha Pop também para ficar na companhia desses loucos aqui falando sobre a cultura pop. Eu sou Matheus Mascarenhas, agradeço a sua audiência. Valeu e tchau! O senhor tá pegando a arte do Miguel, né? Ih, rapaz. Tem certeza que tu vai Eu não falei querer. Tem nada. certeza, Matheus, tem certeza que tu vai querer discutir isso agora pra colocar aqui. O ouvinte vai entender errado. A mente de vocês está muito contaminada que nem Gotham City. Oi. Alguém tá me ouvindo? Sim. Sim. Eu acho que Gotham é tão. Ficou uma cidade tão tóxica que até o Márcio já desapareceu. Matheus, eu acho que quando tu crescer, tu tem que investir numa editora. Eu esqueci de falar que eu também assisti milhões de vezes Batman Begins no SBT. Mas a primeira vez que eu vi foi em DVD que eu aluguei numa locadora aqui próximo de casa. Caramba. Essa trilogia nossa vai ficar do caralho, que nem os filmes. Versão brasileira, Castanha Pop.